sabemos que a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Yeshua e confessamos Ele como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, Ele vem morar dentro de nós. E naturalmente você já começa a passar por mudanças na sua vida. E é condizente, né, com aquele que recebeu o Senhor como Salvador, ele começar a ter as características de quem ele serve agora. Então, essa paraxá de hoje chama Santos. Por quê? Porque o Senhor, ele inicia a paraxá falando: vocês devem ser santos, porque eu, o Senhor, eu também sou santo. Então, eu sou santo, os meus filhos, eles têm que ser santos. Vamos ler aqui os primeiros versículos do capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverenciará o seu pai e a sua mãe, e vocês guardarão os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E não tem como, depois de você ter aceitado Jesus como Salvador, você continuar tendo as mesmas atitudes que você tinha antes. Você necessariamente tem que mudar. Porque se a sua conversão foi genuína, se você realmente, quando entregou a vida a Jesus, você entregou por causa dele, pelo que ele fez a você, dentro de você, as coisas elas vão ser abaladas. Os valores que você tinha antes, eles hoje você não vai considerá-los com tanta veemência, com tanta certeza. Você vai começar a analisar aquilo ali e vai ver que muitas coisas já não são mais condizentes com a atitude que você vai ter agora. E é interessante porque numa paraxá que o Senhor fala para a gente ser santo como Ele, a primeira coisa que Ele vem falar, depois que Ele fala de si mesmo, Ele fala dos nossos pais. E os nossos pais, eles são para nós muito importantes em vários aspectos. Primeiro, porque eles representam a nossa origem. Aqui, como seres humanos, quando você olha para o seu pai e para a sua mãe, você vê de onde você veio. Você olha para sua mãe ou para o seu pai e vê as suas características físicas. Alguns, como no meu caso, só veem do lado masculino, né? Olha para a Luísa, vê Jimson, né? Aí as pessoas depois falam assim: não, mas ela age igual a Daniele. Então, sobrou um pouquinho para mim também. Mas enfim, né? Nos nossos pais a gente consegue identificar as nossas atitudes e a nossa aparência, né? A nossa genética. E o Senhor, Ele dá muita importância para a família, porque foi Ele mesmo que criou. E as coisas que Ele instituiu são muito importantes. Então, Ele logo já fala dos pais, porque existe, né, uma palavra que é muito certa, que é assim: se você não consegue cuidar bem de quem você vê, como é que você pode falar que ama aquele que você não vê? Não está escrito na palavra do Senhor isso? Se eu não cuido bem do meu próximo, e assim, qual que é o meu primeiro próximo da minha vida? É o meu pai e minha mãe, são os primeiros que eu vi, são aqueles que eu tenho contato, é de onde eu saí. Então, são com eles que eu vou começar a exercitar primeiramente aquilo que Jesus fez na minha vida. E eu queria falar um pouco, eu vou ficar um pouquinho falando sobre isso hoje, porque eu achei muito interessante. Depois eu vou mostrar para vocês que não é só aqui que o Senhor fala sobre os nossos pais. Esse mandamento, ele fala de uma maneira muito interessante. Olha só: cada um de vocês reverenciará o seu pai e a sua mãe. E eu fui lá no dicionário para procurar o significado literal dessa palavra. E a reverência, ela é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado importante ou sagrado. Então, aqui dentro de reverência, eu consigo pegar duas palavras interessantes, que é o respeito e a humildade. O que é o respeito? O respeito é eu considerar, obedecer e acatar o que alguém me transmite. Então,
eu escuto uma coisa de alguém e eu acato aquilo ali, eu ouço o que foi transmitido e eu escuto, eu dou ouvido para o que está sendo falado. E o que é humildade? Humildade é saber a sua limitação, é ser submisso. Então, se eu for colocar o respeito e a humildade traduzidos dentro do significado de reverência, eu vou chegar no seguinte resultado: reverenciar os nossos pais é demonstrar consideração, obediência, sabendo a nossa posição de filhos e sendo submissos à posição deles como nossos pais, enquanto pessoas que estão acima de nós e merecem toda consideração quando falam e nos orientam em alguma coisa. E como eu disse, os nossos pais, são aqueles que primeiro nós precisamos de tratar bem. Nosso primeiro testemunho nós damos dentro da nossa casa. É inevitável. Não adianta eu sair por aí, você sair por aí, tratando maravilhosamente bem e dando ouvido a tudo que você ouve lá fora. Se dentro da sua casa você não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe, se você não trata eles da forma como a palavra de Deus, ela nos pede. E uma coisa eu falo para vocês, quando nós agimos dessa forma errada, naturalmente estamos fazendo isso com o próprio Deus, porque nós estamos ali desobedecendo ao mandamento que o Senhor deixou para nós. Então nós estamos em desobediência dupla. Nós aqui não estamos cuidando, reverenciando os nossos pais e estamos desagradando ao nosso Senhor. Mas pastora, e eu que meu pai é separado da minha mãe, ou os meus pais não se casaram, meu pai está para um lado, a minha mãe está para o outro, e eu tenho situações complicadas que eu passei na minha infância, eu não tive uma infância fácil, eu fui agredido, eu fui abusado, enfim. Todas essas coisas que nós sabemos que infelizmente acontecem, porque Deus ele criou uma instituição perfeita. Mas infelizmente, nós, ao decorrer dos tempos, dos anos, da humanidade, como as coisas estão tendendo a piorar e infelizmente o ser humano ele vai se enfiando nisso, atitudes erradas foram acontecendo, coisas erradas foram acontecendo, e essa instituição, ela tem sido atacada ferozmente por Satanás mesmo. Infelizmente, hoje a gente tem casas em que os pais são separados, tem casas em que as crianças foram abusadas, As pessoas têm históricos. Mas, amados, eu tenho uma coisa para falar para vocês. O fato de que a gente tem uma história diferente daquela que é o natural que o Senhor criou para nós, a instituição da família, ela não vai poder ser levada em consideração a partir do momento em que eu me converto. Por quê? Mas aí então quer dizer que tudo que eu sofri está anulado? Não. A gente não está desmerecendo o seu sofrimento nem as lutas que nós passamos. Só que a partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, as pessoas podem continuar as mesmas lá fora, os seus pais podem ser os mesmos até hoje, mas você não é a mesma filha e nem o mesmo filho. Quando você recebe Jesus como Salvador, você aprende que você precisa perdoar. Porque o pecado, ele é uma porta na sua vida que está aberta e escancarada para várias coisas ruins, para várias legalidades. Então, quando eu recebo Jesus como Salvador e Ele me perdoou, eu começo também a dar perdão para as pessoas. Porque o maior perdão foi dado naquela cruz por mim e por você. Então, sou eu agora que estou diferente. Talvez a minha situação lá com a minha família, ela seja ruim, ela seja difícil. Talvez eu tenha pais que sejam ainda pessoas ignorantes, pessoas agressivas, que não gostam de ouvir, mas eu sou diferente hoje. Então, eu preciso fazer a diferença, porque o mandamento, a palavra de Deus, ela
ela está sendo ensinada, ela está sendo dada para aqueles que conhecem o Senhor. É impossível você virar para uma pessoa que não converteu ainda e falar para ela que ela tem que fazer isso, porque ela vai virar e falar assim: eu olhar para o meu pai e para minha mãe com amor, você não sabe o que ele fez. Ela tem o seu coração fechado, Jesus não está lá dentro ainda. Agora nós não. Nós precisamos ser diferentes. O Senhor falou para a gente ser santo como Ele. Então, quando você entrega a vida para o Senhor, e agora você vai começar a ter novas características, porque, como eu disse, nós recebemos aqui a nossa genética, a nossa forma de agir como os nossos pais. Mas quando Jesus veio morar dentro de nós, Ele não veio sozinho. A palavra fala que através dele nós chegamos ao Pai. Então, quando ele veio, o pai dele veio também. E nesse momento você recebeu um pai. E esse pai é perfeito. Então, as características desse pai, elas permitem que você perdoe. Elas permitem que você olhe para o seu pai e para sua mãe de forma diferente. Se seus pais não são crentes ainda, você vai olhar para eles e vai ver que, como você um dia, eles também precisam ter um encontro com Jesus. Eles precisam ter uma experiência com o Salvador. Então, não tem uma saída para nós. Nós somos servos do Senhor, não somos? Nós temos um Pai Celestial agora, não temos? Então, nós temos as características dele em nós. Nós precisamos exercer essas características. Você vai ter o mesmo jeito do seu Deus. A palavra fala que lá no Gênesis, o Senhor formou o homem à imagem e semelhança. Então, fisicamente, você se parece com Jesus. E o seu jeito, a sua forma de falar, a sua forma de agir, o seu julgar, o seu olhar para as pessoas, tem que ser igual ao seu Pai. Tem que ser. Você vai andar aqui nessa terra, nas pisaduras de Jesus. Então você vai ser igual a Ele. Então é nessa hora que nós temos que pegar esse mandamento e realmente executar ele na nossa vida. E é com os nossos pais. São aqueles que nos conhecem por completo. São aqueles do dia que você está estressado, já olha para sua cara e já sabe direitinho que você daquele dia não está muito bem. São aqueles que às vezes olham para você, você está calado demais, ele já sabe que ali tem coisa errada. São aqueles que às vezes você acha e está achando errado, que você tem que responder de qualquer maneira, que você tem mais consideração às vezes com quem está lá fora do que quem está dentro. Tem coisas que têm que ser melhoradas. Nós precisamos de cuidar dos nossos pais. Nós precisamos de estar atento às necessidades deles. E se o seu pai e sua mãe não são crentes, qual é o testemunho que você tem dado para eles? Qual é a diferença que você tem feito na vida deles para que eles conheçam a Jesus? Porque nós não somos eternos. Um dia todos nós vamos morrer. Imagine hoje você receber a notícia que o seu pai ou sua mãe faleceu e você não deu um testemunho para eles sobre Jesus. Você não conversou com ele e principalmente você não viveu como Jesus para o seu pai e a sua mãe, além de ouvir a sua palavra de evangelização, ele também vê na sua vida. Porque, como eu disse, a sua família é quem mais te conhece. Você aqui fora pode ser a pessoa mais linda, mais cheirosa, mais espiritual, mais santa para quem está do lado de fora. E lá na minha casa? E o meu pai e a minha mãe? O que é que eles têm visto realmente a respeito de mim? E tem sido confirmado nisso que eu hoje sou uma serva do Senhor. Então não é à toa que Deus coloca o mandamento: sejam santos como eu sou santo. E depois ele já vai falar dos nossos pais. Não é por acaso. São o seu primeiro contato com o mundo. Eles são os primeiros a ver que você está diferente ou não. Eles precisam de ver isso. Então o seu Pai Celestial, ele quer ver as suas características,
agora atingir a sua família. Você tem uma responsabilidade, muito mais do que você ficar procurando as pessoas aí fora para você dar testemunho, contar que Deus fez isso ou fez aquilo. Nós temos que primeiro ser o testemunho dentro do nosso lar. Nós precisamos contar para os nossos pais, através de tudo que nós fazemos, o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso. E aí, aquelas pessoas que hoje têm aquela dificuldade de relacionamento com o pai e com a mãe, acham que eles são acessíveis, através do seu testemunho, porque Deus vai alcançar o seu pai e a sua mãe através da sua vida, eles vão ver a diferença, eles vão sentir diferença. E você vai ter feito a sua parte. Você vai ter obedecido ao Senhor. Então você vai estar duplamente correto nessa hora. Você está fazendo algo para agradar ao Senhor de duas formas. Cuidando bem dos seus pais, evangelizando eles e obedecendo ao Senhor. Amém? Vamos continuar então a nossa leitura. Aí eu vou falar para vocês os textos que falam sobre pai, que eu falei no início. O primeiro de todos que fala sobre o nosso pai e a nossa mãe, está lá nos 10 mandamentos, né? Honre seu pai e a sua mãe, para que você viva muito na terra que Adonai seu Deus dá a você. Depois lá no capítulo 21 de Êxodo, no versículo 17, ele fala que quem amaldiçoa o seu pai ou sua mãe deve ser executado. Existe um provérbio, lá no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim, ó: meu filho, preste atenção à instrução do seu pai, não abandone os ensinamentos da sua mãe. Eles serão uma grinalda de graça em sua cabeça, uma medalha de honra em seu pescoço. E a família, meus amados, como eu disse, ela é uma instituição dada pelo Senhor para nós, pelo Senhor. E o Senhor, quando Ele formou Adão e formou Eva, Ele os uniu, né? Eles se uniram e tiveram seus filhos. E o Senhor, Ele permite que a gente hoje, né? Porque, gente, continua assim, tá? A gente vai, conhece uma pessoa, ora ao Senhor, busca alguém de Deus, né? Primeiro, por favor. E aí você se coloca ali em oração por aquela pessoa e você se casa e aí você tem filhos. É assim, não mudou. A ordem do Senhor é essa e ela permanece essa. Não se engane, se lá fora você tem visto os fatores ali ao contrário, eles estão te enganando. E não se deixe enganar, porque nós temos que nos casar, nós vamos ter os nossos filhos e vamos dar continuidade àquilo que o Senhor instituiu, que é a família. Então, há uma responsabilidade muito grande dos servos do Senhor de manter a família como a palavra diz, de buscar a família da forma como a palavra nos orienta. Nós precisamos de buscar. Então, não desista de buscar a sua família, viu? O Senhor tem separado para você, irmão, para você, irmã, alguém. Não desista de buscar pela sua família. Mas, enquanto isso, cuide dos seus pais. Continue plantando ali a semente do amor, do respeito, da reverência dentro da sua casa. Porque quando você tiver a sua família, e o seu esposo ou sua esposa, aí você vai ensinar para os seus filhos aquilo que você faz com os seus pais. E aí os seus filhos vão passar isso para frente. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de dar continuidade à santidade. Amém? Agora lá no mesmo capítulo 19, os versículos de número 9 e 10. Quando ceifarem os grãos maduros produzidos em sua terra, não ceifem por completo os cantos de seu campo. Não peguem as espigas deixadas pelos ceifeiros. Da mesma forma, não peguem as uvas deixadas na vinha ou caídas sobre o solo após a colheita. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse mandamento aqui é muito interessante e ele nos remete a uma história na Bíblia. Vocês vão se lembrar.
Quando Ruth se junta a Noemi e volta para a terra, né, de Israel, a Ruth vai colher no campo de Boaz. E ela é uma viúva, e ela é uma estrangeira. Então ela vai lá e aquelas espigas que caem, eles deixam para justamente cumprir esse mandamento aqui, ó. Quando ceifarem os grãos maduros, produzidos em sua terra, não ceife por completo e não pegue as espigas deixadas pelos ceifeiros. Ou seja, Deus ele é maravilhoso, né? Porque ele já pensa naquelas pessoas que vão ter necessidade e aquele campo também era acessível para aquelas pessoas irem. Porque Ruth ela foi até lá e ela pôde colher, né, aquelas espigas ali que eram deixadas e levar para Noemi depois. E aqui eu quero falar um pouco sobre nós cuidarmos. Não tem jeito de a gente ser servo do Senhor e não pensar que nós precisamos cuidar das pessoas. A palavra de Deus ela fala que sempre haverá pobres na terra, sempre. Então, o Senhor já preparou coisas dentro da sua palavra para que essas pessoas que são pobres, e nós estamos falando aqui, são dos pobres fisicamente mesmo, pessoas que passam necessidade física de alimento, de roupa, de casa. E é função nossa, é função do servo do Senhor cuidar das pessoas. Nós não podemos ter de Deus bênçãos, receber do Senhor as coisas e achar que nós devemos ficar com tudo. É nosso, é meu, eu que fiz, eu trabalhei, Deus me deu para mim, é só meu. A gente sempre tem que olhar ao nosso redor e buscar saber das pessoas, como as pessoas estão, pessoas que você conhece, às vezes pessoas até que a gente não conhece. É de conhecimento de todos que a nossa igreja, graças a Deus, tem mantido uma assistência social. E aqui já é um meio direto que você tem de abençoar as pessoas, porque aqui a gente abençoa pessoas da nossa igreja e pessoas de fora, sendo crentes ou não. A gente recebe às vezes pedidos de pessoas que vêm nos pedir, e a palavra do Senhor ela fala aqui que é para você abençoar o pobre e o estrangeiro. Então quer dizer, são as pessoas que passam necessidades. E o que era o estrangeiro ali para o povo de Israel? Eram pessoas que não eram de Israel, eram as pessoas de fora. Então aqui nós também fazemos a mesma coisa. E essa assistência social, ela é mantida por nós. Ela não é mantida pelas pessoas lá da rua. Nós abençoamos até as pessoas da rua. Mas a obrigação, né, assim, né, de manter a assistência, por quê? A assistência social, ela é mantida por um voluntariado. A igreja, às vezes, até compra materiais que são necessários e também coloca junto. Mas o objetivo de um departamento desse é justamente para que a gente, membros, né, da igreja, possamos exercer o que o Senhor fala na sua palavra, possamos pegar aquilo que o Senhor nos abençoou e também dividir. E a gente não pode ficar com os olhos fixos só na gente. A gente precisa enxergar ao nosso redor. E esse mandamento, além de diretamente envolver a necessidade física, ele tem para mim um princípio espiritual maravilhoso, porque quando eu tenho um coração voluntário para abençoar as pessoas materialmente, necessariamente quer dizer que eu me solidarizo com elas, que eu me importo com elas. E eu também posso dizer que quando eu vejo o problema das pessoas, não necessariamente elas precisam de uma comida, de uma roupa, mas os problemas mesmo, as lutas que todos nós temos, eu também vou ser solidário. E eu também, nessa hora, eu vou sair do meu mundinho. Eu não vou achar que só eu tenho problema, que só eu preciso das coisas, que só eu mereço as coisas. Não, eu vou, a partir do momento que eu tenho esse coração doador, na hora das lutas e das dificuldades, eu também vou participar, vou buscar dar atenção para as pessoas, vou buscar estar orando com elas.
estar ali conversando, dando os meus ouvidos para a pessoa mesmo poder, às vezes, desabafar, porque às vezes a gente acha que conhece as pessoas, olha para elas e vê elas sorrindo, né, o tempo todo e sempre bem dispostas, mas ninguém sabe que a luta que o outro passa. Mas a partir do momento que você se torna sensível ao Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai te conduzir a cuidar das pessoas também. E nisso nós vamos formar laços de comunhão, laços de amor. Então, às vezes, hoje você levar uma cesta básica para alguém, você vai estar numa casa, ali você vai conversar com aquela pessoa e você vai se interessar pela pessoa, porque às vezes a primeira necessidade que a pessoa tem ali é a fome, porque ela está com fome, a barriga dela está doendo. Então você chega com alimento, mas quando você está sensível, deixa o Senhor trabalhar, você vai ajudar aquela pessoa também ali dentro do lar dela, sobre coisas que acontecem, sobre dificuldades, problemas que ela passa, que o dinheiro não vai resolver, que o bem financeiro não vai resolver, que ela está precisando de Jesus. Então você leva um alimento, você abençoa com o alimento, e aí você vai com Jesus na sua boca, para poder dividir com ela. E assim, a gente vai ter problema, continuar tendo problema, não vai ter jeito. Todo mundo, até o fim dos nossos dias, a gente vai ter alguma luta passando. Mas só que a gente vai se cuidar melhor, sabe? Cuidar do meu irmão que está do meu lado, da minha irmã, cuidar das pessoas lá fora. Às vezes, numa necessidade física de alguém que você vai suprir lá fora, você vai evangelizar aquela pessoa. Porque não adianta eu chegar para uma pessoa que está passando fome, que está com a casa dela faltando as coisas ali na despensa, e falar com ela que eu vou orar para que Jesus dê para ela o alimento. Eu sou o voluntário que Jesus quer usar. Às vezes, naquele momento, eu posso não ter tudo, mas eu vou recorrer à igreja, eu vou recorrer ao meu irmão, e nós vamos lá levar algo para poder ajudar. A gente não pode, gente, viver nesse mundo só com as nossas próprias vaidades, só preocupado com as suas próprias coisas, e suprir o que você quer, aquilo que você precisa, porque o que acontece? O comércio, em geral, sempre tem uma coisa nova, uma coisa surpreendente que alguém sempre quer. Eles sempre vão criar uma novidade. Aí, um exemplo. Existem 4 estações do ano. Existem 4 tipos de roupas diferentes, no mínimo, que vão ditar lá fora que você precisa de usar. Porque está frio, porque está quente, porque é meia estação, porque é verão. Sim ou não? Não é verdade? Então, assim, às vezes a gente também precisa de se desvincular um pouco ali, porque lá fora a gente às vezes se submete muito a essas coisas, eu tenho que ter isso, eu tenho que trocar isso. Não, vamos ver, precisa mesmo? Será que é necessário? E vamos começar a olhar ao nosso redor, vamos começar a atingir o nosso próximo, não só com a nossa palavra, nem só com a nossa oração, mas com uma atitude também assim, de abençoar fisicamente. Então, esse mandamento é um mandamento que ele também tem o objetivo de criar para mim, eu entendo isso, o Senhor tratou isso comigo nessa manhã, quando eu estava montando a porção, que ele também tem o objetivo de estreitar os nossos laços, a gente estar mais em comunhão, estar mais cuidando uns dos outros, como nós temos lá, né, no livro de Atos, onde todos tinham tudo em comum. E é algo que tem que ser restaurado dentro da comunidade, né, evangélica. Todos terem tudo em comum, cuidarem uns dos outros física e espiritualmente, serem amigos, viverem em união e suprir mesmo as necessidades. Então, que os nossos valores eles estejam equilibrados nessa área da nossa vida também. Para a gente estar sempre com os nossos olhares ao redor, à frente, para o lado, e ver o que as pessoas em volta da gente também estão precisando. As pessoas precisam de Jesus, mas às vezes elas precisam do pão primeiro, o alimento físico. Então que a gente também leve essa bênção para a vida delas. Amém? Vamos lá continuar.
No mesmo capítulo de número 19, nós vamos agora ler um trecho um pouquinho maior, a partir do versículo de número 11. Não roubem, nem enganem ou mintam uns aos outros. Não jurem em falso por meu nome. Isso seria uma profanação do nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem seu vizinho de modo específico. Não retenha o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte. Não amaldiçoem o surdo, nem coloquem obstáculos no caminho do cego. Em vez disso, temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não sejam injustos ao julgar, não demonstrem parcialidade pelo pobre, tampouco usem de deferência para com o poderoso. Julguem o seu vizinho com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não sejam neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco. Eu sou o Senhor. Não odeiem o seu irmão no seu coração. Repreenda o seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, amem o seu vizinho como a si mesmos. Eu sou o Senhor. Até aqui. Gente, são várias coisas que é natural fazer lá fora. Lá fora é normal roubar, tirar o direito do outro. Lá fora é normal enganar, mentir. As pessoas por qualquer coisa juram pelo nome de Deus. As pessoas em favor do seu direito oprimem os outros. Muitas vezes, por conta de favorecer uma pessoa que tem poder aquisitivo, a outra que não tem, ela é prejudicada. Ou às vezes o pobre se coloca numa situação de miserável e por isso pode fazer o que quer, porque ele é pobre. Então a palavra do Senhor fala, olha, vocês, nem o pobre, se ele está fazendo uma coisa errada, ele tem que ser julgado pela coisa errada. O fato de ser pobre não justifica ninguém fazer coisa errada. E aquele que tem poder aquisitivo não justifica ele humilhar, ele tirar o direito do outro só porque ele tem dinheiro. E essas coisas, elas trazem para nós santidade quando nós obedecemos ao Senhor. Isso é característica de Deus na nossa vida. Nós não podemos ser injustos porque o nosso Deus, ele é justo. Foi Ele que criou a justiça. Então, se nós, servos do Senhor, formos injustos lá fora, se nós dermos um jeitinho, se nós resolvermos as coisas assim, da maneira que a gente acha mais rápido, mais fácil, e prejudicarmos outras pessoas e passarmos por cima de regras, de coisas que a lei aí fora, ela fala que está errado, nós estamos sendo desonestos também. Nós não podemos ser omissos. A palavra falou que se você vê que está acontecendo uma coisa errada com o seu vizinho, você finge que não está vendo. Você não pode. Você tem que chegar para ele, falar com ele. Então, assim, nós precisamos ser sinceros, ser justos, ser corretos, porque é assim que o nosso Deus é. Então, se tem coisas dentro da nossa rotina aí que a gente anda fazendo que ainda não condiz com aquilo que o seu Pai Celestial é, nós precisamos de abandonar. Porque nós vivemos aqui nesse mundo ainda, né? Ainda estamos aqui. Então, é aqui mesmo que nós temos que ser corretos. Porque é aqui que Deus vai ser santificado, na minha vida e na sua vida. Há necessidade, sim, de todos os dias a gente estar buscando correção. Buscando ver, olha, isso aqui que eu faço não é legal. Hoje eu estava escrevendo as paraxás das crianças, né? Porque a gente sempre entrega uma semana antes para as professoras estudarem. E eu estava montando sobre a paraxá da semana que vem, digitando. E aí teve um trecho lá que eu escrevi assim para elas: olha, será que todas as coisas que você fala, todas as coisas que você faz, se Jesus estivesse ali, você vendo Ele do seu lado, porque Ele está, mas se você visse Ele ali do seu lado, você faria? Então, assim,
A gente não precisa de ver Jesus para a gente saber que Ele está conosco. A gente não precisa, nós sabemos que Ele está. Então, não podemos andar por aí achando assim que eu estou fazendo aqui, mas ninguém está vendo. Não, o Senhor, Ele está vendo. E ele fala que nós temos que ser santos. Então, naquele momento ali, a gente está perdendo a oportunidade. A verdade é essa. Todos os dias, quando a gente acorda, o Senhor, Ele vem nos dar uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade de viver, de aproveitar o nosso tempo para corrigir as coisas que nós precisamos de corrigir. E às vezes a gente perde a oportunidade, numa fração de segundos, em coisas que você é confrontado, porque ser fácil quando tudo está bem, ser crente quando tudo está bem, é fácil, né? É fácil ser crente quando as coisas estão em linha reta. Agora, quando começa a dar aqueles picos assim, né? Igual naqueles exames assim de coração, né? Que dá aqueles picos assim. Aí é nessa hora que você tem que se manter em linha reta. Você não pode fazer lá igual o movimento que estão fazendo com vocês. Você não pode se abalar. Você tem que continuar. Porque Deus não deixa de ser santo na hora que a gente é confrontado. Ele continua sendo santo. Então você continue sendo santo também quando você for confrontado. Deus, Ele permanece santo. Ele é perfeito. E a nossa busca diária tem que ser pela santidade. Como foi cantado aqui em vários louvores, o Senhor é santo. Ele é santo. Todos os dias, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Ele permanece santo. Então a gente também tem que lutar por isso. Às vezes a gente vai cair, a gente vai escorregar, mas é aquela história assim aconteceu, acidente, mas aquelas coisas que você já sabe que precisa de mudar, que tem batido de frente com aquilo que o seu Deus é, você precisa mudar. Essas coisas, Deus, ele se aborrece muito com a gente quando a gente sabe que está errado e continua fazendo errado. Isso não agrada o coração do Senhor. E nós temos uma identidade, né? Porque a partir do momento que nós fomos chamados filhos do Santo, né? Agora também nós somos santos. Então a nossa vida, ela tem que refletir o brilho e a glória do nosso Deus. Amém, amado?